Salve, salve, mais um Complemente Podcast na área. Vamos falar hoje sobre um assunto espetacular. Hoje estou empolgado, hein? E você tá tão empolgado que você não falou eu, Fabiana Não Assis, precisa, ela, todo Malu mundo já Pires. sabe já, uma Fabiana Assis, Malu Pires aqui na área de novo. Sejam bem-vindos novamente. Bem-vindos, quem não conhece o nosso podcast, fica aí porque a gente vai falar sobre saúde mental nas organizações. É um tema que eu tenho pessoalmente me engajado nos últimos 11 anos na minha vida corporativa, minha segunda vida. Para quem não sabe, eu sou executivo na área de tecnologia, sou psicoterapeuta também, né? Sou co-host do podcast, junto com a minha esposa maravilhosa aqui, Malu Pires. E hoje a gente trouxe, né? E hoje eu trouxe aqui a Ana Portugal para complementar o complemente nessa visão espetacular de como é que a gente pode fazer para as nossas organizações serem mais saudáveis, que é isso que a gente quer, né, Ana? Exatamente. A Ana que é psicóloga e é especialista em desenvolvimento humano, né? Trabalha na clínica também, mas trabalha muito nas organizações, né? Exatamente, essas duas frentes, indivíduo e grupo. Seja bem-vinda no nosso programa, muito obrigada pela sua presença aqui. E aí, começando aqui, Ana, já começa polêmico já. Vamos. Nada Ele tava ansioso para chegar alguém que falasse super a língua dele, mas eu vou me encontrar aqui também. Não, olha só, eu acho que assim, a organização, as organizações, as empresas, né? O próprio nome já fala, né? Para ser organizado, as pessoas têm que estar saudáveis, né? Sim. A gente fala assim, saúde mental nas organizações, mas assim, já se pressupõe que deveria estar tudo organizado, tudo saudável, né? Mas o que a gente mais vê hoje em dia, né? Burnout, ansiedade, depressão, e são indivíduos vivendo dentro de um ecossistema. Isso. Então, como é que você, né? Como diz a minha companheira aqui, começando pelo início, como é que a gente começa a olhar de fato para a saúde mental nas organizações? Qual é o início de tudo? Infelizmente a gente está voltando os olhos agora, porque o grau de afastamento do trabalho, lá há uns 8 anos a gente já falava, olha, 2020 tem uma previsão. Tinha isso, é? Tinha, em 2020 tem uma previsão importante de afastamento do ambiente do trabalho pelos profissionais se adoecerem, né? Sem pensar na pandemia. Não tinha nem pandemia, né? Caramba. Então a gente já tinha um sinal de alerta. Quando vem a pandemia, aí assim, não dá para negar, não dá para a empresa fingir que este não é um tema importante, não tem mais espaço para isso. Então a gente está agora meio que correndo atrás. Quando a gente fala das estatísticas, né, para a gente ter uma ideia, bom, Brasil ganha como o país mais ansioso do mundo, segundo em depressão, segundo em burnout. É o primeiro Brasil? Mais ansioso do mundo. 84% parece. Isso sem contar as pessoas que são os ansiosos, os deprimidos, sem sair do armário. Porque tem um monte de gente que não fala, que não trata. Esses são os números que são reportados à OMS. É a pessoa que diz assim, levanta a mão. Estou tomando medicação, estou em formalmente, tratamento. né? Imagina os informais. Imagina os informais. Ainda é um tabu muito grande dentro das organizações a gente falar isso. Então, uma série de profissionais dizem o seguinte, eu vou para o médico, você vai me afastar por qualquer coisa que seja emocional, psicológico. O que acontece? Por favor, doutor, não coloque o CID, eu não quero saber, não quero que minha empresa saiba. Então, passa por uma gastrite, uma labirintite, alguns afastamentos por outras ordens no CID, para que não entre com essa questão, porque é um tabu muito grande. Nossa, fulano deu problema, enlouqueceu, tá dando piti, uma série de coisas. Ainda fulano o grande, é fraco, né? fulano é fraco. Isso eu acho que é o pior, assim, o que eu vejo na terapia, né, nos executivos, eu não quero mostrar que eu sou fraco, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, então, além de trabalhar dentro das organizações, eu trabalho no consultório e na clínica. Então, eu preciso, às vezes, afastar um profissional por burnout, assim, chegou num limite, você não tem mais condição de trabalhar, porque a pessoa vai e eu falo, gente, não é que amanhã nossa, acordei, tô com burnout. Eu construo um burnout muitas vezes em anos, né? Sim. E aí quando você precisa, né, chegar nesse ponto de afastar, você precisa convencer o profissional. Eles não querem. O que eu digo para os líderes dentro das empresas é assim, ou a gente cuida de saúde mental, segurança psicológica dentro da nossa empresa, ou a gente vai ter um problema gravíssimo. Por quê? O profissional não chega para você e fala, olha, gestor, você se programa aí, né, o seu principal cara, né, do seu projeto mais importante. Em geral, pessoas de alta performance.
Porque quem tem baixa performance não tem um grau de engajamento e dedicação muito grande. E cobrança também, né? Então, quem faz isso é um indivíduo que está colocando sobre si uma sobrecarga muito grande. Ele simplesmente apresenta um atestado de uma hora para outra. E aí você que se vire. Quando a gente conta isso dentro das organizações, os líderes arregalam, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, é assim. Não tem planejamento para afastar. Deixa eu planejar meu afastamento por burnout. Não existe, gente. Ele se impõe. E é triste, porque assim, a pessoa continua andando, ela continua falando, ela pode ir ao shopping, ela pode ser vista em algum lugar. Pode estar dando conta ali da família, né? Mas não está dando conta. Não está dando conta. É o cérebro levado a um estresse tão intenso. Imagina, você estimula o seu cérebro que ele desaprende a descansar. Então ele não dorme mais. Então, por exemplo, já vi casos da pessoa de repente estar sentada trabalhando e sentiu alguma coisa úmida. Quando olha, fez xixi. Caramba, essa eu não tinha visto não ainda. Ou então, estou trabalhando num home office dentro da minha sala. E de repente eu tenho um apagão. Eu falo, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? O que está escrito? E tem um apagão dirigindo. E aí as falas vêm com um sofrimento muito grande, que é a questão de, gente, por que todo mundo aguenta menos eu? Sim. Eu sou fraca, tenho algum problema comigo, tô afrouxando, tô ficando velha. Então, vem falas muito perigosas, que é o que a gente chama de suicídio indireto. Ai, Ana, eu tava na estrada e comecei a pensar, puxa, se eu batesse o carro, eu tirava uns dias. Caramba. Então eu vejo, cada vez que eu vejo um poste, eu falo, gente, será que vale a pena? Porque daí é um afastamento para descanso justificado. Sim. Não é muito duro isso. Aí a gente como profissional que vem com falas de suicídio indireto, você precisa afastar. E aí você cria todo um cenário, porque na média brasileira, quando você afasta um profissional é por 96 dias. Média brasileira de afastamento. Eu já vi afastamento de 1 ano. Aí imagina a nossa equipe. Os principais pessoas com as quais você conta para resultado e não sei o que, a partir de amanhã não vem, possivelmente vai ficar 96 dias fora. E assim, o burnout, né, como você falou, a pessoa, tá com burnout, eu vi no shopping andando, né? Vi fazendo não pode. Para trabalhar não pode. Isso, frescura. Essa frase que eu ia colocar, né? Ou seja, para trabalhar tá com burnout, mas para ir pro shopping tá bem. Né? Eu acho legal você dar um duplo clique aí no que é o burnout. Sim. Apesar de eu saber, mas assim, como eu te falei, né? Nosso público aqui, às vezes a pessoa que tá ali googando, né? Tá indo no YouTube. E que tá passando por essa angústia e às vezes não consegue nem reconhecer E aí, isso, assim, por essa frescura, o que é, né? Então, assim, se a gente pudesse segmentar o que é o burnout, começando, você falou, né? É o cérebro que não consegue parar, não consegue dar um descanso. Sim. Como é que é esse fluxo, se você puder dar uma dividida? Olha, primeiro começa com um estresse natural, né? Que o estresse, ele é natural, saudável, é importante. Então, por exemplo, antes de eu vir falar com vocês, eu tinha algum nível de estresse no meu organismo. Eu não estava deitada numa rede, relaxada, quase dormindo. Não, eu estava alerta, atenta. Esse é o estresse natural. O meu corpo está em alerta porque tem algo importante para acontecer. Então, conforme a gente vai vivendo, então eu preciso ter altos e baixos. Então eu baixo, tem um momento que eu relaxo, eu chego na minha casa, nossa, conversamos lá, deu tudo certo, agora eu tô dormindo, tá tudo certo. O problema é quando a gente fica deixando o nosso cérebro em alerta o tempo todo. E aí ele vai cansando, ele vai ficando exausto, né? Então, não relaxa, né? Olha, tá vindo uma reunião importante, tem que fazer uma entrega. E se você não conseguir? E se você não tiver essa luta o tempo todo. Então, o cortisol no organismo vai bombando. Então, imagina, né? Eu brinco, eu tenho um guaxinim dentro de mim, no meu cérebro primitivo, entendendo assim, tem um leão prestes a me comer. Eu preciso lutar ou fugir. O leão pode ser meu gestor, pode ser o projeto, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Né? Um e-mail que chega. Então, eu vou colocando aquele estresse. Quando a gente projeta o futuro num movimento de estresse, em geral é catastrófico, né? Entra assim, vamos descobrir que eu não sou tão bom assim, tudo vai dar ruim, tarará, e se não der certo, se eu for exposto, né? Vou ser humilhado. A síndrome da impostora dentro do burnout, inclusive. Dentro, ali, né? Vão descobrir que eu não sou, não
então preciso mostrar para todo mundo o tempo todo. Então eu vou elevando o nível de estresse. Eu vou fazendo isso por muito tempo, sem descanso, né? Então você vê profissionais que falam: nem não deu tempo de almoçar hoje. Não bebi água hoje, não foi ao banheiro hoje. Gente, como que você acha que a máquina trabalha por horas a fio, sem uma pequena pausa? Parece que as pausas são pra gente preguiçosa, né? E eu acho que assim, muitas organizações, eu acho que assim, a gente vai mudar isso, né? Vai mudar, aos poucos a gente vai mudar, mas as pessoas têm vergonha de descansar. Tem. E assim, vou dar um caso clássico de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome obviamente, que é cliente meu. Ele falou: poxa, colocaram lá na empresa um momento específico para a gente descansar, para a gente meditar, para a gente fazer uma massagem. E ninguém vai com vergonha de ir. Porque se eu for lá, eu não estou trabalhando. Mas a empresa colocou, olha que dicotomia. A empresa colocou e a pessoa não quer ir porque aí você vai e você fala: pô, mas se o meu amigo não for, é da minha equipe, eu vou, ele não vai pegar mal, então eu não vou. Ou seja, mesmo a empresa organizando isso, a pessoa, né, a cobrança da pessoa não permite que aquilo aconteça, né? Então o burnout pode acontecer pela própria autocobrança, né? Com certeza tem um fator importante, mas o cenário também é muito importante. Volume de trabalho, cobrança, a questão de ambientes inseguros psicologicamente, ambiente de estresse, ou daqueles que fica estimulando competição entre as pessoas, que fica amedrontando as pessoas, né? Então, aqueles olhares e tal. Isso que vocês falaram é muito significativo. Então, tem lá a plaquinha de esse é um ambiente de descanso. Então, venham descansar, mas não tem a cultura. Se a liderança não compra, não adianta. Então, os líderes são as primeiras pessoas. Então, se o líder tira a risada, lá o fulano foi lá meditar e a gente tem entrega importante para fazer. Às vezes nem fala, né? Porque a empresa já proíbe. É só uma risadinha. Mas uma risadinha, olha lá o fulano. Né? Então, assim, e esse é um tom que fica na entrelinha, as pessoas captam. E aí a pessoa vai acumulando tudo isso. Eu costumo dizer, no nosso país é quase que assim, não dá para ser amador, né? Brasileiro não pode ser amador, a gente tem que ser profissional, porque a gente tem questões sociais, a gente tem questões econômicas, a gente tem questões de liderança, a gente tem uma série de questões em paralelo com a questão de carreira. E aí o que acontece é que eu elevei o meu organismo a tanto estresse que chega à noite eu começo a parar de dormir, eu tenho uma irritabilidade, aquilo que me alegrava, ai nossa, eu adorava fazer festa, eu já vou me entristecendo, aquilo não me abastece mais, eu não encontro mais dentro de mim uma alegria, uma leveza. E a pessoa vai murchando. Mas aí pode ser vai para irritação, e aí a gente tem uso de substâncias, né? Álcool, drogas, como uso de relaxamento, mesmo, né? Medicamento que imediatamente acontece. E aí, se eu não mudo a causa, né? Aquilo que está me despertando, eu vou trabalhar o sintoma, em algum momento, algum remedinho, alguma coisa, um chazinho de maracujá faz efeito. Com o tempo, para de fazer. E aí você vai elevando o estresse. Aí você pode chegar ao estresse extremo, que são questões importantes. Depressão, ideação suicida, mesmo que indireta. Não aguento mais, quero fugir, quero sumir. Não aguento mais, eu queria desaparecer daqui. Os sintomas no corpo. Sintomas mesmo, no corpo, gastrite, enxaqueca. Gastrite e enxaqueca é clássico, né? Bem clássico, né? O estômago, psicologicamente, se a gente fizer associação pela psicossomática, fala de medo. Né? A cabeça vai falar de uma cabeça que pensa demais, né? Muito volume de cabeça, né? Então, aí a pessoa começa nesse movimento, qualidade do sono prejudicada, relação com o alimento vai aumentando, diminui, emagrece, engorda, compulsões por compra, por vídeos, por qualquer coisa. E, assim, a sensação é, nossa, eu dormi a noite inteira, dormi o fim de semana inteiro. Eu não descansei. Não descansei. Ou a síndrome do domingo, né? Ai, meu Deus do céu. Amanhã é o dia. Começa ali, vai começando mais cedo. Né? Nossa, ali depois do almoço, meu Deus, amanhã eu vou para lá. Síndrome do Fantástico, né? Síndrome do Fantástico. E o que é da dó é que às vezes a pessoa gosta do trabalho. Ela gosta do ambiente, mas já vi casos de chegar na porta e não conseguir entrar, começar a fazer um tremor, uma crise de pânico importante.
Então esses esquecimentos, uma série de coisas são sinais, né? E que no final das contas atrapalham o desempenho do trabalho, o desempenho da empresa, né? Além de tirar a saúde da pessoa, né? Sim. Assim, ele acaba sendo uma engrenagem, como você falou ali, que fica disfuncional, né? Fica totalmente E aí a pessoa fica mais ansiosa ainda porque ela não tá funcionando. Não tô conseguindo, ali, né? Eu tenho um livro que eu vou deixar aqui, não sei se você conhece, é 5% Mais Feliz, do Dan Harris. Não. É 5% Happier. É 5%, não é 10%? 5, 10. Eu acho que A ideia, vou checar aqui, boto o link, mas é legal que ele teve burnout. Sim. E ele teve uma crise de esquecimento ao vivo, acho que foi na CBS, no Good Morning America. Ele estava ao vivo e ele simplesmente panicou. Travou ao vivo. E aí tem o vídeo gravado no YouTube, inclusive, dele esquecendo, queria falar, esqueceu o nome do estado que tinha que falar, ou seja, alguma coisa assim. E aí ele criou um livro falando, olha, eu acho que eu consegui uma forma de ser 5% mais feliz. Sim. Né? Saindo ele desse fala, eu loop me infinito. comprometo só com isso. Só com 5%. 5%. E já tá muito bom. E já tá ótimo. Então, assim, eu acho que é legal, né? Você conseguir ter essa clareza. E aí, para quem tá nos assistindo aqui, né? Qual é o primeiro passo para sair desse loop? Não é sair do emprego, porque vai para outro emprego, talvez já vai acontecer a mesma coisa, né? Então, assim, é importante essa autoconsciência de tem jeito, tem tratamento. É isso que eu fico chateada quando eu vejo o sofrimento, né? É assim, eu falo, gente, se você tem um problema cardíaco e você vai ao médico, ele te prescreve um tratamento, você não volta arrasado, meu Deus, que coração mais sem vergonha, meu coração não funciona direito, que fraco, por que eu tenho que tomar que remédio vergonha, Não, cara, você faz o tratamento. Simples assim. Por que com a mente tem que ter esse olhar como se fosse menos, né? Então, assim, existe tratamento. Primeiro ponto é ajuda psicológica, né? Um bom psicólogo, um bom terapeuta vai conseguir fazer uma avaliação para ver se precisa encaminhar você para um psiquiatra e entrar com medicação. Ou se com aquelas sessões você já vai identificando qual é a causa que disparou esses sintomas. Aí você vai trabalhar na causa. Então, psicoterapia trabalha na causa, né? O psiquiatra, ele vai entender a bioquímica. Então, o que tem disfuncional nos neurotransmissores. Então, a gente vai entrar com medicamento para ajustar. E se a medicação já entra 15 dias depois, já te dá um alívio. Então, tem medicações muito boas que já vai te ajudar a regular. Mundo, né? Sim, não é para todo mundo, até achar a medicação. É porque a pessoa pensa, legal, medicação, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Exato. Né? E aí o problema é, o que eu já atendi? Ana, eu tô tratando de ansiedade há muito tempo, eu já cheguei no máximo de toda possibilidade de medicamento, não funciona mais, e eu estou panicando, não funciona, porque você não mexeu na causa. Sim. Então, é junto, né? Então, trabalha na causa, trabalha no sintoma, aí você precisa de outras coisas, atividade física. A atividade física faz um movimento de, quando você está numa exaustão, sei lá, você vai correr, você não consegue pensar em problema, você só pensa em sobreviver, tipo, só continue respirando. Você sente o seu músculo queimar. Quando você faz isso, leva esse corpo a um estresse físico, é como se você transformasse o cérebro num gap, né? Ele cria uma lacuna para fluir as coisas lá, você não fica assim naquele overthinking, né? Que eu fico pensando compulsivamente, excessivamente, dá um respiro. Então é super importante. Outro tripé é espiritualidade, né? Então, buscar propósito de vida, qual que é o significado. Não tem nada a ver, né? Às vezes com religião. Não. Mas é muito do propósito, né? Pra quê? Né? Pra que eu tô construindo essa jornada? O porquê que vai dizer de onde disparou, né? Eu costumo perguntar para as pessoas... quando foi a última vez que você se sentiu vivo? Você sentia a vida correndo pelo teu corpo? Às vezes a data de anos... já começa a chorar aí, né? Normalmente. Ou às vezes a pessoa tá tão, né, farol baixo, eu falo, se eu tivesse te conhecido sem esse véu da depressão, do burnout, da ansiedade, desse sofrimento psíquico, o que eu veria? Quem que é você por trás disso? Para buscar, né, para pessoas, eu digo, vamos voltar para casa? Legal.
você se distanciou demais de você. Não tem vida feliz e saudável longe da gente. Eu só nasci para ser Ana Paula. Eu posso me inspirar em vocês, achar vocês fantásticos, eu posso copiar algum comportamento, mas em algum momento eu vou ter que me haver com quem eu sou e fazer as pazes com isso, né? Com a luz e com a sombra. Né? Então, a gente poder levar, né, esse tipo de consciência, me alegra muito trabalhar nas empresas, porque eu tenho a sensação que a gente escala, reverbera e chega mais longe, né? Então tem um caso muito, muito interessante que aconteceu, que eu falei, gente, realmente dá certo. Porque eu decidi trabalhar com liderança porque são os líderes que conduzem a humanidade, ponto. Então, enquanto você não trabalha ali onde as pessoas estão sendo puxadas, você não consegue escalar, né? Então, bom, imagine ter os meus desafios. Os egos e as vaidades, eu vou falar pra você, meu Deus. E aí eu fiz sei bem. Conhece, velho. Conhece, né? Duro, né? E eu fiz um programa de desenvolvimento numa empresa com líderes de segurança psicológica. Eram 2 dias de imersão. Só falando disso, de gente, de emoção, como fazer, primeiro como que eu cuido de mim, para depois como cuidar do outro e tudo mais. Muito, muito lindo assim o programa. E aí, de repente, eu cheguei, depois de ter terminado uma jornada de uma turma, cheguei, olhei meu Instagram, tinha uma mulher, uma esposa, falou, olha, eu sou a esposa do fulano, eu não sei o que você fez, mas eu quero te agradecer, porque meu marido voltou a ser o homem que eu casei. Caramba. Que legal. Cara, não tem retorno melhor, não tem, né? não Você tem. falou tá legal aqui o fluxo mental, porque a gente estava falando muito da pessoa que está com burnout, né? Sim. E agora você foi para uma coisa que eu acredito muito, que é fazer com que a liderança de fato entenda o que é isso, e não banalize, né? Não simplesmente fala, não é frescura, né? Então, essa pessoa, que essa esposa aí mandou mensagem, ela entendeu. Sim. Ela entendeu aonde ela estava nessa história toda, né? É. Então, minha pergunta para você aqui, né? A pessoa que está sofrendo burnout, ela já conseguiu identificar aonde o que está acontecendo e o que é o burnout. Agora, o líder, né? Sim. Quais são as ações que ele às vezes faz sem querer, sem perceber, no inconsciente, que traz essa insegurança psicológica para a pessoa, que deixa a outra pessoa, porque é isso, né? Sim. Nesse papel de correr do leão, de fear, fight, freeze, né? De luta, fuga, né? O que você pode falar assim de comportamentos recorrentes desses líderes que, pela nossa cultura, né, pela competitividade, por tudo isso que a gente já sabe já que é o mundo capitalista, acabam fazendo com o objetivo de prosperar. É isso, né? Eu acho que assim, minha pergunta no final, ninguém faz isso porque quer fazer mal, né? Não, se tem é minoria, né? Mas é pouco, mas em geral tá com uma boa intenção, né? E eu falo com os líderes, tem na sua equipe que talvez você olhe no olho do cara e diga assim, eu duvido que você consiga tal coisa. E o olhinho do cara brilha e ele fala, me dá, eu trago. Tem uma parte da população que você fala a mesma coisa e você pede a pessoa, porque ela vai para casa e vai dizer, você acredita que meu gestor olhou na minha cara e disse que não confia em mim, que eu não sou bom o suficiente e que eu não vou alcançar o resultado? Você perdeu a pessoa, porque os perfis são diferentes. Então, um bom líder tem a si mesmo como principal ferramenta de liderança. Não dá para fazer liderança se você não trabalhar autoconhecimento. Primeiro eu olho para mim, para entender como é que funciona essa máquina que tem na minha cabeça. A partir daí eu olho para o outro. Então o líder ele só leva o outro até onde ele foi. Então eu trabalho com desenvolvimento, eu, Ana Paula, não posso parar. Então eu fico o tempo todo com um bichinho carpinteiro, faz um novo assessment, faz um novo curso, lê um novo, ele fica sempre atenta, né? Porque sempre tem espaço para mais, porque a gente tem a função de inspirar as pessoas. Então primeiro passa pela autoliderança. Se eu tenho um drive, né, dessa coisa, da cobrança, então eu vou colocar. Pode ser que alguém da minha equipe responda bem a cobranças excessivas. Quanto mais cobra, mais responde. Porém, o entorno não é assim. Aí você cria um ambiente instável, de insegurança. Se você faz gestão por conflito, olha, você viu o que o fulano falou de você? Ciclano tá melhor resultado, viu? Vendeu mais? Ih, você já foi melhor. Vai lá perguntar como que ele consegue. O cara acabou de chegar, tá performando mais que você.
Você já foi bom? Então, isso é gestão de conflito. Você vai provocando num primeiro momento, por instinto de sobrevivência, as pessoas respondem e trazem melhores resultados. Isso que é perigoso, mas não tem sustentabilidade. Se você é uma pessoa que não tolera erros, então, como é que você lida na sua vida com os próprios erros? E depois, como é que você lida com os erros dos outros? Então, assim, às vezes as pessoas querem um treinamento de inovação. Eu quero uma equipe disruptiva, eu quero gente que movimenta. Aí eu falo, você suporta um inovador? Você dá conta das ideias? Você dá conta desse tipo de coisa? Porque, assim, erra. Vai ter que experimentar, vai ter que ousar, vai ter que se jogar. Então, como é que você vai lidar? Né? Porque, assim, se você está sozinho no barco, ninguém mais ousa. E tem um pouco da insegurança também, muitas vezes, desse líder, que às vezes exige muito desse funcionário, e esse funcionário, de repente, começa a tomar um espaço na empresa e ele fica inseguro. Exatamente. Por isso, autoconhecimento. Justamente. Então, a gente, né, eu vejo muito aqui, né, na clínica, e acompanho um pouco do Fabiane e do mundo em si, né, conversando com várias pessoas, o quanto isso é importante, né? A segurança ali daquele líder, porque às vezes ele até inconscientemente, por insegurança, cria situações que são muito desagradáveis, mas que ele mesmo estimulou aquilo ali, mas não deu conta. Ana, a gente fez uma especialização em psicologia positiva, Sim. Que a gente adora, assim, eu uso muito no meu dia a dia como líder, né? E eu gosto de um gráfico legal do Martin Seligman, que ele mostra assim, né, essa questão da competitividade, as empresas, afinal de contas, você tem que produzir, você tem que prosperar, né? Então, o quanto é saudável você colocar a pessoa no nível de trabalho, de volume de trabalho, de desafio, esse é o termo, de desafio, e o quanto você tem que deixar para a pessoa chegar num lugar adequado para ter aquela felicidade, para estar no flow. No tal do flow. É difícil isso, né, como líder, né? Porque, como você mesmo falou, né, indivíduo, né? Você tem que olhar qual é o propósito do funcionário B, do liderado C, e por aí vai. E esse ajuste fino, né, para cada pessoa. Às vezes você tem lá 100 pessoas, né? Você lidera 100 pessoas. Não dá para fazer isso um por um, né? Mas eu acho que é por aí, né? De tentar com olhar os o propósito. imediatos tem que ser. Tem que ser, né? Então tem o 100. Pra mas quem são passar, seus imediatos? Perfeito. Então, assim, reuniões de one-on-one. Tem que ter. O líder que fala pra mim, eu não tenho tempo pra conversar com a minha equipe. Cara, você tá trabalhando com o quê? Você tá trabalhando... Qual é a sua função? Isso vai dar um corte. Perfeito. Mas é isso. Tem que ter. E eu entendo que é muito cruel. Porque, assim, meu marido tem um papel de liderança na empresa dele. Ele fala, amor, às vezes tem 400 e-mails. É desesperador, é muita coisa. É isso que eu não consigo entender qual é o funcionamento, porque se você não faz o seu papel de liderança, você está descendo da sua cadeira e fazendo papel de alguém, que daí entra delegação, insegurança, para controlar, comando. Enquanto que eu faço melhor, eu faço mais rápido. Pronto, você desceu da sua cadeira, ninguém faz. Aí seu gestor tem que descer da dele. Aí o cara sai da dele e vai lá embaixo. Então, assim... É importante que a gente tenha tempo para olhar para as pessoas. Assim como filhos, quem me ensina como lidar com você são eles. Eu não posso ser a mesma mãe para todos os filhos. Eu preciso dizer o que você precisa. Então, eu falo para os líderes, tanto na liderança quanto na paternidade, maternidade, eu preciso saber qual é a sua necessidade. Eu preciso atender a sua necessidade. Necessidade para funcionar bem. Aquilo que é necessário para você ter condições de entrar no flow. O que é flow? Onde é que você esteve em flow? Né? Que tamanho de desafio que te desacomoda. Só fazer um parênteses aqui, pessoal, o que é flow, né? Que é o estado mental onde você consegue fluir tudo naturalmente. Você está ali feliz e focado, né? Isso. Basicamente isso. Né? E aí o Csikszentmihalyi, que o Marcel ele traz ali no conceito, ele vai dizer que é o tamanho do desafio da mesma altura da minha competência. Perfeito. Então, a minha competência é alta, mas o desafio é alto. Ufa! Mas agora, quando a competência está acima do desafio, eu estou sobrando e eu posso entrar no processo de apatia, fica sem graça. De desestímulo, né? Desestimulado. E se o desafio é grande demais e a minha competência está muito aquém, é desestimulante também, porque parece que eu nunca vou chegar. Então, eu preciso ter essas conversas. Eu digo, você não precisa atender a todos os desejos, nem dos filhos, nem dos liderados. Desejo, se eu puder atender, vai ser ótimo.
mas não dá em alguns momentos. E tá tudo bem. Agora, necessidade, sim. Agora, o que é necessário para cada um? Eu preciso mergulhar dentro de mim e saber, Ana, para você trabalhar bem, o que é necessário? Então, por exemplo, quando eu contrato alguém, quando eu vou fazer uma reunião de one-on-one, eu falo para a pessoa, o que eu preciso fazer para despertar o que tem de melhor em você? Que tipo de líder você precisa? Muito bom. Porque aí eu trabalho despertando em você a sua melhor versão. Não é sobre mim. É isso que a gente tem que falar de liderança. Excelente. Humildade. E aí a gente vai falar de humanização da liderança. Falo, gente, que momento que o líder achou que deixou de ser humano? Eu acho que ele deixou Que de ser lugar humano. é esse, né? Você não acha que tem um pouco dessa maquinização, Tem. artificialização, desde a Revolução Industrial até agora, e cada dia que passa mais, ainda mais agora que eu trabalho na tecnologia, com inteligência artificial, Sim. ou seja, tem alguma outra coisa, alguma outra pessoa, alguma outra máquina que responde mais rápido do que você. É. Então, assim, a pessoa fica insegura, né? Fica insegura. Tem o livro A Sociedade do Cansaço. Perfeito, Ai, gente, perfeito. é maravilhoso. Bicho Han. É um livro que dá um soco no nosso estômago, Dá né? muito. E Eu aí li umas o que duas ele vezes, diz, assim. o que ele diz é justamente isso. Lá na era industrial você tinha o algoz fora de você, que é o que você falou, né? Então eu internalizei. Então às vezes eu vou para casa, não é que saí debaixo dos olhos do meu chefe, agora eu relaxo que ele não tá me vendo. Não, eu levei esse chefe dentro da minha cabeça, falando. Startou a pandemia, né? Então lá no começo a gente recebendo vídeos da Itália, aquele caos, né? Daquele começo sem saber, e a gente tá falando de vida e de morte, ponto. Nada maior que isso. Nada maior que vida e morte. E aí, beleza. O que a gente ouvia nas redes sociais? Agora que você está fora, tire os projetos da gaveta, vá aprender a falar um outro idioma. Eu falo, cara, deixa a gente em paz. Porque parece que precisa produzir o tempo todo. Não tem tempo de relaxar. É como se o prazer, o ócio do Domênico já não funciona. O ócio virou O descanso não é permitido, né? Culturalmente, socialmente, né? Parece que é feio, que é preguiçoso, né? Que é quando você se reabastece para ter ideias. Então imagina, né? Eu falo para os líderes, quando que você senta, bloqueia a sua agenda para você só sentar e pensar? Ele fala, oi? Eu não fui contratado para pensar. Eu tenho que executar. É isso. E o que a gente contrata das pessoas é o cérebro. Sim. Né? Então, assim, você faz um mind map, né? Poxa, para todo mundo. Você é minha sua equipe. Eu vou contratar uma pessoa. O que eu preciso? Sabe assim, esse é o tempo de pensar. Né? Infelizmente a gente tem uma máquina que comprimindo gente, e aí tem um indivíduo que nós fazemos isso com a gente mesmo, que parece que a gente está sempre competindo, seja com as máquinas ou com os stories do Instagram, que o filho dos outros funciona melhor, o resultado do outro é melhor, tudo é mais fácil, tudo funciona, só o meu que não. E ainda dentro de mim essa questão de ter que ficar me provando o tempo todo, não posso ficar para trás. A cada 9 meses, eu fico pensando em vocês de TI, eu falo, cara, como é que vive, né? Porque a cada 9 meses a gente dobra o volume de informações que a gente tem sobre um tema. Ótimo. Então, portanto, é humanamente impossível eu acompanhar todas as notícias, todas as informações. Ponto. Só que tem o fenômeno Fear of Missing Out, o FOMO. Gente, você não viu? Você falou do livro. E aí eu falei, não, ainda não li. Nossa, que vergonha. Como eu não li? Que absurdo. E aquela série que todo mundo já... Eu só li um livro do Bicho Han, não. Só Sociedade do Cansaço. E aquela série de 38 temporadas? Exato. Você não e a viu? gente, o Oscar já deram esses monte de... Eu não assisti nenhum filme do Oscar. Esses dias você, Paula, você tem que assistir. Eu falei, cara, tem o quê? Eu não tenho o quê? E é interessante porque você traz muito o quanto esse modo automático de sobrevivência das pessoas, né? Todos estamos adoecendo, porque se a gente não tem esse despertar, e aí você traz muito isso, né? Você falou várias vezes, né? Você tem que se olhar, é sobre você, é com você. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E se você tá nesse modo automático de sobrevivência, você não tem nem essa mínima percepção. Você tá sempre na próxima tarefa, próxima tarefa. E aí você dorme e acorda para a próxima tarefa. E a sua vida vai passando e você vai se estafando. E aí eu fico pensando, né? Um líder que tá num lugar ali
para ele de prestígio, que tem um status, que de fato desempenha até um bom trabalho, né? Tá ali honrando o lugar que ele tá, mas o cara vive no modo automático de sobrevivência na vida. Aí contrata você e fala para ele: então, querido, vamos pensar um pouquinho em você, vamos desacelerar. Cara, pro cara deve ser um choque isso. Até porque ele fala, eu quero produzir mais, eu não quero produzir mais. Não te contratei pra você falar isso. Não, eu ia querer não na gosto. cabeça, eu ia para outro lugar, eu olharia para outro lugar, né? Então eu imagino o quão desafiador que deve ser você levantar essa bandeira para os líderes nas grandes empresas, né? É muito desafiador. Eu me alegro muito quando a empresa compra a ideia. Porque a primeira coisa que a gente precisa é ter um sponsor de peso, seja um líder, um RH, alguém que fale, a gente vai rodar esse programa. A partir dali eu garanto, porque assim, você tem dados estatísticos. As pessoas estão vivendo e elas estão vendo as pessoas adoecendo. Talvez eu não, que eu sou líder, né? Fortão, tá tudo certo aqui comigo. Mas eu vejo em casa. E resultado, né, Ana? Resultado assim, eu não quero ficar entrando em detalhe aqui, mas é fácil de medir que as pessoas conseguem produzir mais do que os resultados vêm. Né? Você bota 2 equipes com 2 tipos de líderes, é fácil, é nítido, né? É nítido. E olha, o resultado vem quando a pessoa inova, quando ela engaja. Se eu não confio em você, se eu acho que você não merece o que eu tenho de melhor para dar, eu não te entrego. Sim. Então é isso, assim, o líder acha que, e eu não tô dizendo que é florzinha, não tá romantizando, não é falado, né? isso. Abraçar árvore, né? Você não manda as pessoas abraçar a árvore. Não, mas deveria, no Deixa isso sistemicamente incluir a árvore, né? Cara, é sobre um ambiente honesto, respeitoso e impulsionador, né? Então, é isso. Eu não entrego para você algo que eu acho que você não merece. Agora, quando eu tenho um líder que eu acho que merece, as pessoas abraçam, elas te suportam, elas dão conta, porque entende que você é genuíno, o seu interesse por mim é válido, é legítimo e você me respeita, você tem um olhar de respeito por mim. Aí eu entrego. Aí sai da insegurança para segurança. Para segurança. Aí aprende, cria, estimula os outros. Muda, né? É outra coisa, é outra pegada. Aí se você precisa de uma força-tarefa para alguma coisa, eles mesmos se mobilizam. E aí indo para o outro extremo, que ainda infelizmente tem muito na toa que você tem que fazer trabalho fortemente, né? Que é a liderança tóxica. Não sei se é bom usar esse termo. Ainda se usa esse termo? Se usa, né? Tem sido usado muito no mercado, mas assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Mas essa coisa de ambientes tóxicos, né? Então, ou abusivos também acontece. Porque assim, o que acaba ainda acontecendo, né? Infelizmente, não só da comparação, né? De, não, o fulano é melhor. Às vezes, assim, é uma coisa até direta, né? Que de alguns casos teve até Ministério do Trabalho, né, envolvido, porque para quebrar esse elo, né, você acha que está mais na empresa, na cultura da empresa, ou está mais nessa linha do autoconhecimento, você como tem que trabalhar? Eu sei que a resposta talvez seja os dois, mas o que é mais, o que você acha que pesa mais assim na sua vivência? Eu acho que começa no indivíduo e vai para o coletivo. Eu acho que se a cultura é isso, se a liderança abraça, a gente tem metade. E quando eu estou em um grupo de pessoas na minha frente, eu digo, não precisa ser todos. Estamos em 20 aqui. Se a gente tiver 50% mais um, se a gente tiver 11, a gente já faz barulho. Esse é um ponto interessante, Ana, porque eu reparo que muitas empresas começam esse movimento, o RH leva esse movimento, de repente até o presidente leva, compra, só que assim, sei lá, 80% fica ali, né? Uma pessoa fala que não, nada a ver, besteira, e aí assim, acaba perdendo força. Acontece isso, né? Acontece quando não tem, eu entendo, assim, eu não acho que esses programas de desenvolvimento, aí a gente vai falar em questão de investimento. O que eu tenho percebido? Eu estou na consultoria há 20 anos, então antes era mais fácil você vender programas de desenvolvimento, que você fechava na empresa um ano inteiro de agenda, sei lá, um coaching equipe, um individual, team building, um workshop, né? E você faz um combo de coisas que você quer trabalhar e foca. O resultado vem. Por uma questão de budgets, de entendimento das coisas,
a gente não tem vendido mais tantos programas. As pessoas têm contratado um momento, um workshop, um team building no ano, não sei o quê. Dá resultado? Acho que dá algum resultado, mas não tem tanta consistência. É pontual, né? Porque um evento, por exemplo, se você vê uma flor bonita no jardim, aquilo não é um evento, aquilo é um processo. Então teve alguém que mexeu na terra, esperou ela descansar, plantou uma semente, cuidou para você ver a flor. Então essa coisa do resultado imediato que o mundo vem cobrando é muito nocivo, porque daí, beleza, você faz, você gera um movimento, depois vai baixando. Então o que a gente precisa para a cultura, eu faço associação, para você mexer em cultura é como se você estivesse mudando a rota de um transatlântico. Não é uma lancha. Mudamos o direcionamento, vamos para a direita. Um transatlântico é muito lento, ele é muito robusto. Então, você precisa de consistência. Quando as pessoas são acompanhadas, a gente consegue fazer isso, a gente vê resultado. E aí, esses 20% que não engajam, eu nem me ocupo tanto com isso, porque naturalmente, ou eles vêm ou eles vão embora. Perfeito. Não sustenta, não faz sentido. Vão ser expulsos, vamos dizer assim. O sistema expurga. Ele vai embora, ele sai, não combina mais. Porque a nova regra do jogo agora é essa. Então, quando a gente fala de diversidade nas empresas. Legal. Então, assim, não pode ter brecha. Né? Então, se a gente está levantando esta bandeira para atrair talentos, para reter os talentos, para ter, né, uma marca boa no mercado, né, serviço e tudo mais, não pode ser. Temos um workshop de diversidade, a gente anda com os coloridinhos lá das bandeiras, mas o fulano tem atitudes misóginas, racistas, homofóbicas, mas ele traz muito resultado. Mas ele tá na empresa há tantos anos, ele ajudou a fundar. Cara, se tiver brecha, não tem cultura. Infelizmente tem muito isso ainda. Ainda tem. Eu fico triste de falar, mas é verdade. Com certeza. Mas assim, eu tenho esperança, sabe? Eu também. Não é à toa que a gente tem a gente tá aqui. A gente tá aqui, não é à toa, gente. É justamente porque a gente tem esperança. Isso, eu acho que a gente é grilo falante. Vai falando e a gente vai se movendo em rede, né? Muito, muito feliz de estar aqui. Justamente por isso. Eu gostei que você falou, né? Porque às vezes essa coisa de formiguinha, né? De falar com todo mundo ali, né? Com os liderados, né? Mas o liderado vai chegar, vai escutar, tudo bem, legal, entendi, já que é psicologia positiva, que eu tenho que estar em flow, mas lá em cima não estão fazendo isso. Então, acho que nesse caso top-down é melhor, né? É fundamental. Se eu tô com a equipe, o que eu falo, cara, sério que você vai deixar outra pessoa determinar? Ele não faz. Você achou que vale? É pra você, entende? Assim, um líder, ele tem um impacto muito grande numa equipe, né? Mas você também tem. Você não tem liderança, mas você também impacta. Se você tem outro colega, outro pare junto, meia dúzia de pessoas, vocês fazem um movimento, né? Se a gente quer um ambiente mais seguro. Bom, mas o gestor vem e faz tudo errado. Ok, eu entendo. Porque senão fica parecendo que sempre está na mão do outro. Mesmo na liderança. Não, sabe, Ana, o que é? É porque tem o fulano, alguém. E eu falo, gente, movimento na vida não está na mão do outro. Isso é importante para minha vida, para eu viver melhor, para eu ter saúde. Cara, eu vou fazer a minha parte. Ainda não é suficiente para resolver o todo, mas já me alivia. Pelo menos me dá a sensação de que eu estou fazendo algo. Estou colaborando para que algo maior aconteça. O caminho natural das pessoas que estão nessa situação é trocar de empresa, né? Ele vai para uma outra empresa. Não, cara. E assim, tem uma pessoa que eu atendi e falou assim, não, cara, meu sonho é ir para uma casinha no campo, sair, não ter que trabalhar mais, porque estava nessa repetição, né? Nesse ciclo de repetição, ele sair de uma empresa e ir para outra, e acontecer sempre a mesma coisa. Eu acho que é um pouco disso que você falou, né? De tomar as rédeas daquilo dali também falar, olha, beleza, isso aqui eu suporto, isso aqui eu não suporto, né? Eu sou trocar de empresa, né? Trocou a novela, né? Trocou a novela com o mesmo enredo, né? Mesmo enredo. Aí, psicologicamente, a minha pergunta é, se a sua vida tem te mostrado padrões repetitivos, existe algo que você precisa tomar consciência, que você ainda não realizou, que quando você realizar, você deixa de repetir o padrão. Seja de escolher um parceiro romântico, seja de cuidar da criança, seja da carreira, do gestor. Eu só tenho gestores abusivos. Opa,
Peraí. É. Todos? Então, cara, peraí, tem alguma coisa. Vamos parar de botar a culpa no outro, É isso, gente. tem um sinal da vida. Ó, a vida ficou o tempo todo girando em espiral e te trazendo pessoas similares. Peraí, algo você precisa observar e expandir a consciência sobre isso, né? Talvez seja, então, de fato, a minha vida corporativa acabou, eu preciso ir para o campo. Talvez seja uma jornada, né, heróica de fazer uma transição de carreira. Por isso que é um mergulho interno, né? Então, existe um sistema, sim, que é opressor, que é uma máquina de moer gente, que a sociedade do cansaço deixa tão claro pra gente. Existe um algoz dentro de mim que fica o tempo todo, né, me criticando e tudo mais. Então, tem sistema e tem o indivíduo pessoal, né, o inconsciente pessoal. Eu começo trabalhando por mim. Né, eu começo todo por mim, né, entender quais são as minhas áreas de ação, se tem alguma coisa que eu posso fazer. A partir daí eu vou para o meio, né? E aí, se a gente tiver várias pessoas fazendo um micro passinho, gente, a gente tem um super resultado, né? Que é a questão sistêmica, né? Você movimenta a teia. E você falando em questão sistêmica, você falou uma coisa muito interessante, assim, que me capturou muito, né? O quanto as pessoas saem do lugar delas, né? E o quanto isso desencadeia uma dança das cadeiras disfuncional, né? É o tempo todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? De tomar o seu lugar. Então, ali. assim, aí a gente tem a questão da choques das gerações, que sempre existiu. Mas parece que agora tá mais doloroso. Agora botaram o nome também, né? Millennial, geração Z, geração Y. Aí quem veio antes já não presta. Quem tá agora Quem junto é baby comigo. boomer não pode já mais. não presta, não tem mais ideia pra nada. E os Os jovens não querem nada, cheio de mimimi, todo mundo ansioso, todo tomando ansiolite. Água bom sou eu. Da minha geração. Autoimportância não, né, né? Então é assim, né? Toda vez que você chega num lugar, você precisa honrar quem veio. Então, por exemplo, dentro das empresas, se você coloca, tá um alvoroço na turma. De repente você pede para colocar por ordem de chegada na empresa, no círculo. Eu trabalho sempre em semicírculo, ou em ilhas e tal. Muito alvoroço, pessoas desconcentradas. Como é que uma pessoa que chegou primeiro? O próximo. Anos tal, vai chegar. Assenta. Um olha pro outro, né? Toma um lugar, né? Então, assim, aí eu falo, se você não olha para esse público e reverencia quem fez a caminhada, quem asfaltou, né, o chão que você está pisando hoje, sem respeito, você não tem o seu lugar. Perfeito. Se vocês que estão aqui, que asfaltaram e não respeitam o que está por vir, querendo fazer melhorias, tendo ideias, né, tapando os buracos e não sei o quê, e não olha com honra, vocês não têm continuidade no legado. Então, isso acontece. Além disso, tem a questão da dança das cadeiras, né? Então, eu saio do meu lugar porque você não é bom o suficiente para fazer esse trabalho. Então, eu tenho que fazer o seu trabalho. Então, eu infantilizo você. Quando eu infantilizo você, eu saio da minha cadeira. Automaticamente, você sai da sua. Duas coisas acontecem quando o líder não trabalha o desenvolvimento das pessoas e infantiliza. Acomoda. Aí eu deixo de pensar, porque eu falo, cara, por que eu tô batendo cabeça? Leva lá, ele resolve. Aí a equipe começa a delegar para cima, o líder fica altamente sobrecarregado, porque as pessoas não pensam mais. E eu contrato o cérebro, ponto. Eu quero que as pessoas pensem. Aí eu não impeço, eles começam a delegar para cima. Outro, eu perco os talentos. Porque quem quer protagonizar, quem é engajado, não aceita espaço pequeno, quer mais. Aí eu começo a perder os talentos. Então, assim, é difícil delegar, porque eu quero resultado, eu sei que eu posso fazer, às vezes eu já fui fazer do meu jeito. Eu faço melhor, eu faço mais rápido. Paty, Ana, eu ia te chamar de Paula, mas não posso falar que o nome dela é Ana Paula. E ela falou, não, chama de Ana. Eu quase errei aqui. Ana, sobre essa questão da liderança ainda, né? E o pessoal fala assim, puxa, saúde mental, tá lá esses três aí falando sobre florzinha, pomba branca, abraça. Mas na verdade não, né? Eu estava tendo uma conversa, eu tenho o prazer de trabalhar numa empresa que a gente olha bastante para isso, né?
Eu acho que quanto mais a gente olha, mais a gente tem que olhar. Sim. Não está sempre 100% tudo resolvido nas empresas, né? E eu estava dando uma palestra sobre comunicação não violenta. Ai, que né? demais. CNV, que é espetacular. E aí a pessoa fala, comunicação não violenta, agora todo mundo tem que tomar cuidado como vai falar, tem que ser bonzinho, né? O líder tem que ser bonzinho, não pode cobrar, não pode exigir, não tem nada a ver com isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Não é sobre não cobrar, não pedir, não solicitar. As pessoas têm com isso. As pessoas, a comunicação não é violenta, agora não posso mais... não posso mais gritar, não. Gritar nunca pude, né? Só pra alinhar, né? Respeito. Bater na mesa também não. Isso, bater na mesa também não. Xingar também não pode. Mas assim, saindo desse contexto, falar um pouquinho sobre a exigência, a cobrança, né? Ou seja, é um sistema capitalista. Eu acho que é só a questão do formato, né? Eu queria que você faça um pouquinho disso. É o como, né? E assim, gente, é adulto trabalhando com adulto. Então, assim, eu gosto de fazer a associação do saldo bancário emocional, né? Imagina, eu tenho crédito com você, eu te escuto, eu te respeito, eu peço a sua opinião quando quero a gente debater as coisas, não sei o quê. Eu tenho crédito com você. Um dia eu fiz um saque, fiz uma feiura lá, tava meio irritada, passei. Cara, eu fiz um saque numa conta que tem crédito. Ok, vai passar e acontece. O lance é a gente viver negativo. Eu só faço saque com você. Eu não reconheço você. Não dá, né? Então, assim, é óbvio que eu tenho que me preocupar como eu falo com as pessoas. É óbvio que eu preciso entender. Quando a gente fala de comunicação não violenta, então, mergulho profundo no que eu tenho de necessidade, o que isso me afetou. Porque quando eu falo sobre mim, eu chamo você para empatia. E isso traz resultados transformadores. Marshall mediou zonas de guerra com isso. Cara, não é possível que a metodologia não faça sentido para as pessoas, né? Então, o conflito, a gritaria é um discurso, é uma briga de egos, né? Quem tá certo, quem tá errado. CNV vem com uma vertente completamente diferente. Agora, eu vou sentar para você, até pelo respeito da nossa relação, eu vou dizer para você que eu não estou satisfeita com o seu desempenho. Sim. Que quando eu contratei você, eu esperava isso. Nessa posição é muito importante que entregue isso, né? E eu preciso entender, tá te faltando alguma coisa da minha parte? Tem alguma coisa acontecendo com você? Né? Então, percebe? É tratar o adulto como adulto, porque parece que a gente vai infantilizar. Não! É adulto como adulto. Adultos que escolheram e escolhem estarem ali. E assim, estamos todos aqui, eu te pago, você trocou as suas horas de trabalho por esse valor. O combinado é me entregue isso, eu te pago isso, eu te pago no dia e você me devolve. Cara, tá tudo certo. E aí é pegar um ponto assim, né, que a pessoa, adulto como adulto. Então, poxa, o cara é adulto, ele tem que saber como eu tô falando com ele. Como eu já vi numa situação, obviamente eu não vou dizer onde, muito tempo atrás, que a pessoa apresentou lá um PowerPoint, esse PowerPoint tá uma bosta. Poxa, acha que é adulto que pode escutar que tá uma bosta. Será que precisava dizer dessa forma, né? Então assim, serve pra quê dizer que tá uma bosta? Né? Assim, o que você quer com isso? Tá colaborando o que ganha? Porque assim, não é que você pede uma pessoa. Todo mundo, até quem riu, até quem achou, é verdade, tá uma bosta, que bom que você falou, até essa pessoa gera inibição. Cara, e Deus me livre, ser humilhado desse jeito na frente de todo mundo. Né? Então, assim, você perde todo mundo. Do mesmo jeito que se eu pisei na bola com você coletivamente, eu venho, fulano, eu peço desculpa para você pelo que eu fiz. Eu me exaltei. Eu ganho créditos com toda a plenária. Com certeza. Então, percebe? Tem umas coisas dentro das empresas, né? Então, eu lembrei agora de um caso drástico, né? Que aconteceu, uma empresa me ligou, aconteceu um óbito dentro do escritório. Caramba. Um colega de trabalho infartou no escritório. E o RH me ligou, Ana, e tal, aconteceu. Eu falei, quando aconteceu isso? Tomara que não seja muito tempo. Tipo, agora, né? Cara, a gente precisa atuar agora, né? Ela falou, não, foi semana passada. Eu falei, a gente já tá atrasado. Porque a empresa precisa se posicionar. Então, ok, o que a gente vai fazer? Eu sugeri uma roda de um grupo de apoio psicológico, onde eu converse sobre luto com as pessoas. Sendo com as pessoas, e aí, como foi pra você? Vou fazer 45 anos. Eu nunca vi uma pessoa morrer na minha frente. Eu não sou da área da saúde médica, né? Então, sim, mas aconteceu, a gente tem que olhar para você tem que olhar. Né? E aí as pessoas com luto, tá? A gente construiu um grupo, foi muito, muito bonito, né? E aí eles falaram assim, mas sabe o que me magoou?
No dia seguinte, a gente tinha uma reunião de resultados que acontece semanalmente. E o gestor mor inicia a reunião assim: bom, gente, a gente sabe o que aconteceu, mas não vamos falar disso, porque já aconteceu. Morreu, enterrou, já acabou. Então vamos seguir a vida, que o fulano ia gostar que a gente... Meu Deus do céu. E aí o incômodo de algumas pessoas ainda chorando pelo escritório. As pessoas vão chorar porque elas não deram vazão. Então a gente dá vazão, vamos chorar tudo que tiver. Chora, fala do luto porque um luto acende outros, os meus não choram. Enfim, N coisas, né? Então às vezes uma tratativa ruim estraga tudo. Um outro caso de uma pessoa falando: olha, gestor, no one-on-one, eu preciso te contar que eu tô fazendo um tratamento, eu tô tendo crise de pânico, eu entrei com medicamento, então tá difícil, eu tô tentando me regular e não sei o quê. E, gente, isso é sigiloso, por lei. Ninguém pode abrir diagnóstico nem tratamento de nenhum profissional, nem o gestor, nem o RH, nem ninguém. Se o seu colaborador diz para você: não quero que ninguém saiba, você não pode contar para ninguém, né? E ela contou, não pediu sigilo, estava implícito, não sei o quê. 4 dias depois, esse gestor entra numa super reunião com toda a diretoria lá e fala: não, porque, gente, a gente precisa, né, resultados ruins e não sei o quê. E, aí não vem com esse negócio de: ai, olha, tá difícil, ai, nossa, eu vou ter que fazer um tratamento. Gente, é catastrófico. Expôs a pessoa totalmente. E minimizou a dor. Minimizou a dor. Né? Você acha que esta pessoa vai entregar alguma ideia, algum engajamento, algum desejo, algum brilho? Não vai. E nem o entorno. Porque todo mundo que gosta dessa pessoa. Eu gosto muito dessa frase, né? Que as pessoas saem das empresas por causa das pessoas, né? Não por causa da empresa em si, né? Não por causa da empresa. Não por causa da empresa. E, em geral, pelos líderes. Sim. Pior que é. Né? A gente retém, a gente atrai e a gente expurga as pessoas. E para reter, tem que trabalhar seres humanos. Não adianta trabalhar só a máquina né? Da empresa, né? E não precisa ser super-herói, né? Que às vezes os líderes ficam, né? Então, a gente vai falando dessa coisa da psicologia, os líderes que têm: ai, meu Deus, então, como é que faço? Cara, você não precisa... E dá uma cartilha, né? Não, mas é que eu faço, a pessoa vier falar... Olha, é só gente conversando com ele. Minimamente um cuidado. O que você pode perguntar é: tem alguma coisa que eu possa fazer? Nossa, eu tô te ouvindo, não faço nem ideia do que te responder. Tem então, alguma coisa? Ou então, assim, é engraçado, né? A pessoa fala assim, né? Não, tem a questão da empatia, né? Só tem empatia, né? Só isso. É fácil de ter, né? Tem uma cartilha de empatia aí. Eu vou sentar igual a ela pra ver, que é pra mostrar que a gente tá na mesma cara. Né? Então, assim, você vê como mas é isso, vai pro básico, né? Mas pra você ver como a gente tem uma pobreza de inteligência emocional, né? Assim, a gente não faz ideia do que a gente sente, por quê, como que a gente se regula. E aí, se eu não sei de mim, não tem como saber do outro. Se o líder não fizer essa pergunta, né? Como é que você está se sentindo? Que é uma pergunta tão básica. Mas esse líder, na maioria das vezes, ele não faz essa pergunta para ele mesmo, para o filho dele, para a esposa dele, né? Então, é muito longe de alcançar muitas vezes, né? E é isso, assim, resultado está diretamente atrelado a isso. Sempre esteve. Porém, as gerações anteriores, que vieram logo depois do pós-guerra e tarará, por uma questão da base da pirâmide de Maslow, por sobrevivência, a gente tolerou, porque a gente tolerava em casa, a gente apanhava básica, em casa. Né? E era assim mesmo, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, fui criado desse jeito. Sim. As novas gerações não ficam mais, gente. E aí eu falo para os líderes, você pode não concordar, você pode não gostar deles, você pode achar um monte de coisa, mas se você quer sustentabilidade do seu negócio, você precisa entender essas pessoas e saber lidar com elas. Você pode não concordar, porque são os jovens que vão dar continuidade ao legado. E eles vêm com essas demandas e eles vão falar. Eu tive um fórum que o CEO veio falar, não sei, mas a gente é engraçado. E é uma galera, né? Muito jovem, uma galera. E ele, bate papo com o CEO, eu entrei depois dele, ou antes dele, sei lá, eu lembro que era um intervalo e ele entrou. E ele falou que ele esperava das pessoas: eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês...
O que vocês querem perguntar? Não fiquem com vergonha. E a primeira pergunta foi técnica, depois a outra pergunta de uma estagiária. Eu queria saber, assim, o que deixa você com medo? Que legal. E ele respondeu o quê? 50 e tantas pessoas. Que legal. Medo. Medo. É nada, gente. Quase isso, Ele né? passeou por... Não, ele já passou essa coisa de ter medo. Cara, mas ele gaguejou, ele ficou Não super conseguia. perdido. Não Porque conseguia é auge de sentir, vulnerabilidade, medo, né? Aham. Ou então, quando você vai para uma entrevista, teve um executivo que eu fazia um coaching com ele, ele falou, cara, você não acredita. Ele num momento de vida super pessoal, super complicado, um processo de divórcio, ele triste. Aí era um trainee, entrevistando um trainee, adorou o cara. E aí, no auge lá, eu queria saber o que você tem de pergunta, né? Essa coisa de... Aí eu queria perguntar se você é feliz. Muito bom. Ele falou, cara, que ódio, eu queria dar naquele moleque. Essa, gente? Essa pergunta que se faz? E eu, claro que eu sou feliz, por que eu não seria? Na realidade, Ele fugiu dessa pergunta a vida toda, aí vem o estagiário fazendo a pergunta. bem, para responder essa pergunta de se você é feliz ou não é feliz, a gente tem um complemento de podcast que está, infelizmente, chegando no final, mais uma vez. Não fiquem infelizes. Não precisa. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui, foi espetacular. Esse Foi tema aqui, muito como eu falei, bom, né? É o Dava tema para que uns 5 podcasts, né? eu vivo esse tema todo dia, né? Na minha vida, na minha rotina número 1, que é na corporação que eu trabalho, com muito orgulho, sou super feliz lá. E aqui que no. bom. Sou. Que bom saber disso. E eu levanto essa bandeira bastante lá. Bastante. Com a doutora Carol, um beijo pra doutora Carol. E aí, Ana, eu queria que você, pra gente finalizar, que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma palavra, deixasse uma mensagem para quem tá até agora assistindo a gente, já 1 hora aqui assistindo a gente falando e trouxesse alguma coisa que venha para você que você queira deixar como um recado final. Ótimo. Acho que o primeiro recado que a gente pode deixar é assim: não tem ninguém mais importante na vida que você mesmo, né? Então, tem uma série de pessoas pelas quais a gente trabalha, vive, os filhos, uma série de coisas, mas o lance da máscara de oxigênio do avião, ela é muito verdadeira, né? Eu só oferto para o outro aquilo que eu tenho. Então, se eu não tenho olhar, se eu não tenho empatia comigo mesmo, se eu não consigo ter generosidade, se eu não consigo ter consciência, eu não consigo doar isso de forma legítima. Eu posso até dizer para o outro, né? Para os liderados, para as famílias, para as pessoas, olha, cuide de você, né? Mas se eu não pratico isso, fica uma falácia, né? Se tem alguém sofrendo por algum adoecimento, essa angústia, se identificou com essas coisas, tem solução. Tem solução, a gente consegue tirar as pessoas, mas para isso a gente precisa trabalhar junto, né? Precisa de um movimento, né? De ir até um profissional, fazer uma boa escolha, fazer um tratamento que seja robusto, né? Isso, movimento físico, questionamento, buscar qual foi o último momento em que você se sentiu feliz, em que a vida entrou num flow, que as coisas fluíam. Quais eram os ingredientes que tinham lá que hoje não estão mais presentes? Ali pode estar a resposta. Muito bom. Muito bom. E é isso que a gente fala sempre, né? Peça ajuda. Exato. Não tá dando conta, pede ajuda. Passa mais rápido e dói menos com ajuda. E hoje em dia as pessoas têm tanto acesso, né? Então busque alguma coisa que faça sentido, né? A gente sempre fala, né? Não existe a terapia certa, existe o que funciona pra você, né? Tem tanta coisa aí. Mas busca isso, né? Não deixa isso virar algo maior que quando a gente vai parar pra ver, a gente já não tá mais dando conta, né? Exatamente. Fechando mais um complemento de podcast, desejando para vocês que olhem para as organizações, olhem para a sua profissão, olhem para o seu dia a dia, no trabalho. Você é um indivíduo, tem outros indivíduos, mas se conecte com isso tudo que a Ana falou aqui com a gente, para te desejar sempre saúde e paz mental. Gente, um beijo, até a próxima. Tchau. Fiquem bem.